Bom dia a todos e a todas que estão nos ouvindo nesta linda manhã. Está começando agora o podcast Administração em Foco. E eu já vou avisando a vocês que nosso tema de hoje será muito importante e que ele vem revolucionando o mundo da administração. Preste atenção nessa manchete que já já vocês vão descobrir de qual tema eu estou falando. Imagine uma vaga de anúncio com as seguintes exigências: cabelo longo e liso, bonita, magra, nariz fino e de preferência com olhos claros. Estão pensando que é fake news, né? Pois não é. Esse anúncio ele é verídico e causou polêmica no ano de 2016 ao ser divulgado em uma página da Unicamp no Facebook. Isso aconteceu em Campinas, no estado de São Paulo. Esse anúncio ele divulgava vagas para o processo de seleção e recrutamento de promotoras de evento. Pois bem, pois por mais absurdo que isso possa parecer, casos assim não são incomuns. Mas, felizmente, a chamada gestão da diversidade vem na contramão para mudar a realidade das empresas, desde os seus processos de recrutamento e seleção até suas próprias políticas e cultura no dia a dia corporativo, eliminando casos de preconceito e discriminação no ambiente de trabalho. Muito bom! Então, vocês estão entendendo já qual será o nosso tema de hoje? Será a gestão da diversidade. E para isso, para entender melhor desse assunto, eu convidei pessoas que são especialistas e que estão bastante engajadas no assunto. E elas já se encontram por aqui. Stephanie Cunha, graduada em administração e especialista em gestão estratégica de negócio. Laís Campos, graduada em administração e especialista em comércio exterior e finanças. Thaís de Souza, graduada em administração e especialista em liderança executiva e empresarial. E Tamires Passos, também graduada em administração e especialista em gestão de pessoas. Bom dia, meninas! É um prazer tê-las aqui no meu podcast, Administração em Foco. Hoje, eu, assim como todos os estudantes de administração e gestores de empresas que estão nos ouvindo, queremos aprender bastante sobre a gestão da diversidade. E para começar, eu gostaria de saber o que é a gestão da diversidade nas empresas. A gestão de diversidade, ela é considerada uma ferramenta fundamental para a gestão de empresas que buscam na diversidade de colaboradores a sua vantagem competitiva, ao captar profissionais de diferentes formações e experiências independentemente de suas diferenças culturais, de gênero ou de qualquer outro tipo. Com Robbins, diversidade refere-se especificamente às diferenças das pessoas, o que é considerado um dos desafios mais importantes e abrangentes que as organizações enfrentam atualmente. Menciona também que são 7 as principais categorias da diversidade da força do trabalho, sendo elas a idade, sexo, parceiros, raça, etnia, deficiência e religião. Menciona-se a idade como forma de diversidade, considerando as características e expectativas que estão intrínsecas às pessoas, de acordo com a faixa etária a qual ela pertence. Há de se considerar aspectos que colaboram para o aumento da diversidade etária no mercado de trabalho, pois, de acordo com Robbins, Jude e Sobral, há um aumento da porcentagem de aposentados que continuam trabalhando, devido à renda previdenciária não ser suficiente, né, para retirar ali os aposentados do mercado de trabalho, passando a aposentadoria a ser um complemento e não a fonte principal de renda. Outro fator importante a ser citado diz respeito ao aumento da expectativa de vida das pessoas. Erickson afirma que, devido aos cuidados com a saúde e outros avanços na qualidade de vida de cada indivíduo, a expectativa de vida cresceu muito ao longo do último século. Esse fato não significa apenas o aumento nos anos de velhice, digamos assim, mas também, na maior parte dos casos,
aumento da expectativa de vida que estenderá o período da meia-idade ativa. E também quando a gente pensa na questão do gênero, também conseguimos perceber uma mudança. Nos anos 70, as mulheres representavam aproximadamente 30% da população economicamente ativa, e hoje em dia estamos nos aproximando de 45%, o que é um grande avanço. Mas a gente ainda consegue perceber que a questão do gênero ainda interfere muito na questão de como as mulheres são vistas. Por exemplo, as mulheres que conseguem sucesso nas áreas tipicamente masculinas, elas são vistas como menos agradáveis e, consequentemente, menos desejáveis como supervisoras. Apesar de que, no requisito produtividade no trabalho, não há diferenças visíveis, pelo menos, entre homens e mulheres. E quando a gente pensa na comunidade LGBT+, algumas empresas brasileiras, elas têm desenvolvido atividades educativas, que são componentes importantes das ações empresariais voltadas para a população LGBT. Muitas delas são contínuas durante todo o ano, mas a maioria delas fica restrita à Semana do Orgulho Gay e o Dia ao Combate à Homofobia. Nessas atividades educativas são realizadas palestras, debates sobre a diversidade sexual no ambiente corporativo e também sobre o benefício social para casais do mesmo sexo. São exibidos filmes com a temática LGBT e também são vinculados materiais nos canais de comunicação interna para informar o apoio dado pela empresa aos funcionários gays, lésbicos e transgênicos e o seu repúdio a atitudes homofóbicas. Eles também acabam realizando workshops tanto para o público interno quanto para o público externo. Mas, de maneira geral, quando olhamos a gama de empresas, a gente ainda consegue ver que, nos dias atuais, os trabalhadores da comunidade LGBT, eles deixam de ser contratados, são despedidos e chegam a ter suas carteiras profissionais prejudicadas por fatores relacionados claramente à orientação sexual inferida ou assumida. Bom, em relação à raça, como uma forma de diversidade, temos como significado uma das divisões atribuídas ao ser humano, como as diferenças de características físicas, fenótipas, como a cor da pele, os contornos da face, a cor do tipo de cabelo. A raça, ela é um grupo humano que se define por semelhanças físicas, né, que sejam visíveis. E quanto à presença da raça em diversas organizações, existe enorme diferença entre negros e brancos, né, na inserção do mercado de trabalho brasileiro, sendo que esse fenômeno é explicado tanto pelo baixo grau de escolaridade, como também pelo histórico de inclusão da raça negra na sociedade. Então, podemos sugerir que as empresas precisam assegurar políticas de contratação, né, que permita igual acessibilidade independente da raça, né? E também a etnia está incluída na gestão da diversidade. Ela se refere a uma coletividade de indivíduos vindo de um mesmo território que possui homogeneidade cultural, né? A mesma língua, a religião. Além de apresentarem uma identidade coletiva de pertencimento, essa etnia se constitui por meio de sua unidade cultural. Um dos autores chamado Rubens, ele diz que a etnia se refere a um grupo adicional de características culturais que muitas vezes se une à raça. Então, a partir dessas definições que eu abordei aqui de etnia, né, pode-se pensar em conflitos étnicos nas organizações, causados pelas diferenças entre os colaboradores, né, formados de acordo com a sua comunidade, como também das suas origens. As pessoas com deficiência também fazem parte das categorias de forma de diversidade. De acordo com Sasaki, por vários séculos essas pessoas foram excluídas da sociedade, não dispondo de oportunidades de exercer qualquer tipo de atividade, sendo consideradas inválidas. Com o passar do tempo, ocorreram mudanças na forma de ver essas pessoas, sendo a concepção de invalidez substituída pela visão de que essas pessoas necessitam apenas de atenção especial em função de alguma característica. Inclusive, houve criação de lei com a finalidade de promover a inclusão social das pessoas com algum tipo de deficiência. Essa perspectiva inclusiva para a sociedade é absolutamente indispensável à pessoa com deficiência que necessita de atenção.
A sociedade inclusiva vai além de garantir apenas espaços adequados para todos. Ela fortalece as atitudes de aceitação das diferenças individuais e de valorização da diversidade humana, enfatizando a importância do pertencer, da convivência, da cooperação e da contribuição que as pessoas podem dar com a finalidade de ajudar a construir uma vivência comunitária mais justa, saudável e satisfatória. Ao considerar a religião como uma forma de diversidade, propõe-se que as empresas precisam garantir tolerância em relação a costumes, rituais e festas religiosas dos seus funcionários não cristãos, bem como suas roupas e aparências, para garantir que eles não sofram discriminação. Alguns autores acham que problemas envolvendo o tema religião não se resumem a discussões entre fiéis e ateus, pois pessoas com diferentes crenças também entram em conflito com frequência. A religião não é uma das principais fontes de problemas interpessoais nas empresas brasileiras, visto que não existem graves conflitos religiosos no Brasil. De acordo com Robbins, Jude e Sobral em 2010, apesar de não configurar hoje uma das principais fontes de conflitos nas organizações brasileiras, os gestores precisam ter cuidado com o tema religião. As generalizações e os preconceitos costumam conduzir os indivíduos a erros de julgamento, ocasionando intolerância, que pode criar sérios problemas no ambiente das empresas. Por fim, a forma de diversidade de estrangeiros. Com a globalização, são potencializadas as possibilidades de aumento da diversidade humana nas organizações em decorrência de trabalhadores de diferentes nacionalidades estarem migrando para diferentes países. Eu sou estudante de administração, estou no terceiro semestre, mas no meu primeiro semestre eu tive uma disciplina que falou bastante sobre a gestão da diversidade. Eu aprendi que existem dois níveis de diversidade, que são o superficial, que são as características identificáveis, e a diversidade no nível profundo, que são aquelas características que não conseguimos identificar facilmente. Então eu gostaria que as senhoras me explicassem melhor sobre esse ponto. É exatamente como você explicou. A diversidade superficial, ela se refere a coisas que você consegue perceber no primeiro encontro, no primeiro momento, como a raça, a idade, o gênero. Já a diversidade profunda, você não consegue perceber no primeiro momento. Só depois de um tempo de convivência, como a personalidade, os valores da pessoa, as expectativas, o seu conhecimento, as suas convicções. E complementando ao que a convidada Laís falou sobre os níveis de diversidade, podemos pontuar também outra forma de identificá-los, pois as características superficiais são aquelas que estão extrínsecas em cada pessoa, são as externas, que estão aparentes. Quanto à diversidade profunda, ela refere-se às características que estão intrínsecas em cada indivíduo, sendo ela personalidade, temperamento. Então podemos pontuar assim também, que fica de uma forma bem simples. Muito bom. Então, as senhoras reforçaram o que eu aprendi. Então, a diversidade é a diferença das pessoas em relação à idade, gênero, cultura, a forma de pensar, entre tudo isso aí que as senhoras citaram. Então, esses donos de empresa, eles buscam nessas diferenças uma vantagem competitiva para a organização e que, consequentemente, deixará essa empresa com uma ótima credibilidade no mercado de trabalho e também perante a sociedade. Agora, eu gostaria de saber como surgiu esse conceito de gestão da diversidade nas empresas. Quanto ao histórico da gestão da diversidade, embora esse conceito tenha surgido nos anos 90 lá nos Estados Unidos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, o debate sobre diversidade já existia por conta de quatro grandes movimentos sociais, sendo eles a mistura demográfica ocasionada pela globalização e pelos movimentos migratórios, a presença das mulheres no mercado de trabalho E também as várias gerações coexistindo por conta do aumento da expectativa de vida e o surgimento de uma cultura mais liberal e tolerante. Essas discussões também serviram de base para se evidenciar um universo corporativo marcado por grandes questões relacionadas ao mercado de trabalho, como, por exemplo, as discriminações sociais ao acesso ao emprego.
Uma das questões também que marcou a história da diversidade foi a divisão sexual do trabalho e a representatividade baixa da mulher entre os cargos de liderança. Como também outro fato foi os vários conflitos interculturais. Há também a dificuldade de introduzir os jovens e as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, além do afastamento dos funcionários com mais de 50 anos de idade. Entendi. Então, o processo de globalização, os movimentos migratórios, que consequentemente, né, foram ocorridos pelas guerras, pela mecanização no campo, culminou, né, para esse misto de culturas diferentes. Também a conquista das mulheres no mercado de trabalho, dos LGBT, das pessoas com necessidades especiais. Tudo isso causou que ocorresse conflitos no mercado de trabalho, levando aos gestores pensar assim de uma forma diferente na sua forma de gestão e buscando aderir à gestão da diversidade dentro das empresas. Bom, está entendido que a gestão da diversidade ela pode trazer vários resultados quando implantado na empresa. Mas convenhamos que os líderes e gestores eles precisam ter em mente que existem desafios a serem alvos de reflexão para serem enfrentados até a consolidação efetiva dessa forma de gestão. Diante disto, eu gostaria de saber quais desafios que a implantação desse tipo de gestão ela pode trazer para a organização. Quanto a esses desafios, né, de implementar a gestão da diversidade, o que pode trazer, em primeiro lugar, a gente tem que pensar assim que a gestão da diversidade pode gerar uma tensão, né, na universalidade versus a diversidade dentro dessa organização, visto que é preciso equilibrar a diversidade das pessoas e suas especificidades. Há uma adaptação em um ambiente corporativo que caminha para um objetivo comum. Outro desafio que pode ser mencionado está na igualdade versus a diversidade. É preciso equilibrar e definir como a busca da igualdade pode se desenvolver na empresa sem gerar desigualdade, além de descobrir qual é o impacto dessa busca na gestão empresarial. Bom, como as meninas abordaram, um terceiro desafio enfrentado com essa implantação é a diversidade versus desempenho. Afinal de contas, como a gestão de pessoas é portadora de diferentes habilidades e representação, isso pode ser uma fonte de desempenho ou, pelo contrário, pode gerar dificuldades. Então, o desafio entre a diversidade e o desempenho é extrair o melhor das diferenças, sem que o grupo, né, de colaboradores perca a sua consistência interna. Outro desafio que engloba os três ditos anteriormente é o da comunicação. Essa é uma tarefa que exigirá constantemente da liderança, pois é preciso desenvolver a capacidade de compartilhar a estratégia por meio de uma visão sistêmica e de uma leitura de ambiente, sem falar da flexibilidade e do feedback que deve ser dado com maestria. Certo, então para enfrentar esses desafios, esses gestores e líderes, eles precisam estar sempre presente, transmitindo feedback com clareza e no momento dessa implantação da gestão da diversidade na organização, eles não devem beneficiar mais um que outros e como a senhora citaram, né, extrair o melhor das diferenças de cada colaborador, permitindo que todos fiquem satisfeitos e vistos com valorização no ambiente de trabalho, além de despertar os talentos e habilidades de todos esses trabalhadores. Eu também eu andei pesquisando, fazendo uma pesquisa na web, sobre quem mais sofre preconceito no ambiente de trabalho. E de acordo com o levantamento realizado pelo NUB, que é uma empresa que é especializada para estagiários e aprendizes, que os que mais sofrem são os homossexuais, pessoas mais velhas pela questão do conflito de gerações, seguido dos negros, mulheres e pessoas de outras regiões do país. Diante disso, eu gostaria de saber da senhora qual o papel do gestor diante da diversidade nas organizações para evitar que tipo de preconceito como esse aconteça. Sim, né? Os gestores têm um papel muito importante, pois eles precisam, assim como todos os outros profissionais da equipe, conhecer o código de conduta da sua empresa e a política de diversidade e inclusão.
Com esse conhecimento, ele não vai deixar passar os comportamentos que sejam contrários aos valores da organização, nem os desagregadores do clima organizacional, trazendo assim uma boa qualidade de vida no ambiente de trabalho, né? Sim, sim, e a postura do gestor, ela também deve ser rígida em relação à discriminação e ao assédio. Toda vez que você perceber uma atitude na sua equipe que caminhe nesse sentido, deve chamar um profissional e fazer o enquadramento necessário. Mas também é preciso ter uma postura preventiva. Como gestor, cabe a você orientar sobre o posicionamento da organização com relação à diversidade. É isso. O gestor ele deve conhecer o código de conduta e, com certeza, ser rígido com postura de discriminação. E outro ponto importante é trabalhar seus próprios preconceitos, tendo uma maior atenção com suas atitudes. E também é necessário desenvolver estratégia de liderança para trabalhar com equipes de múltiplas formações, origens, históricos de vida e cultura também, né? Um exemplo que eu posso citar é quando uma organização ela trabalha com profissionais de diferentes regiões do país, pode ser um desafio, pois há acusações, brincadeiras de mau gosto por causa de sotaques e de gírias regionais. Então, um líder tem que saber tratar as dificuldades geradas pelas essas diferenças culturais. E isso é fundamental para garantir uma boa liderança. O gestor não pode esquecer de disseminar os valores da empresa para a equipe, reforçando o processo de identificação e o desenvolvimento de um time afinado e cooperativo, não apenas pelo desenvolvimento da equipe como um time, mas também cuidando de evitar atitudes que levem a processos de assédio moral e criação de panelinhas. Certo, entendi. Então, esses gestores eles precisam reconhecer essas diferenças e também se autoconhecer para poder, como é que eu falo, guiar melhor esse processo da implantação da gestão da diversidade e evitar esses preconceitos. Porque quando esse tipo de discriminação e preconceito acontece, assim que eles são identificados, ele afeta diretamente a imagem da empresa e o que acaba refletindo nas entregas e resultados. Bom, já temos certeza que a gestão da diversidade proporciona excelentes resultados nas empresas. Eu gostaria de saber melhor quais são os benefícios que essa implantação traz para a organização. Essa é uma pergunta bem interessante, Andréia, visando que gestão de diversidade está aí no atual mercado de trabalho, né? Então, assim, pelo que eu tenho entendimento, segundo Tiavenato e Govato, que são autores bem importantes da área, esses novos modelos de gestão não podem deixar de considerar as diferenças individuais de cada pessoa nesse ambiente de trabalho. Esses novos modelos de gestão têm privilegiado as características pessoais dos indivíduos, tais como a personalidade, aspirações, vocações, interesses, os quais podem ser traduzidos para as organizações que praticam, né, trazendo os benefícios, como reconhecimento social e econômico, além de serem éticas e praticarem responsabilidade social, dentre outros benefícios como maior probabilidade de obter soluções originais, criativas e inovadoras, tanto técnica quanto administrativamente falando, né? Porque nada melhor do que uma equipe bem engajada. Então é preciso envolver essas pessoas e considerar suas ideias, pois isso pode voltar para a própria empresa, né? É uma estratégia muito boa de envolver a equipe em prol de gerar algo para a organização. Isso é muito bacana. Sim, também podemos mencionar a criação de uma imagem de uma postura ética, ao se declarar a luta contra preconceitos e a discriminação, tanto internos quanto externos, e também a maior probabilidade de obter a fidelidade e a lealdade dos funcionários. Um dos benefícios é a maior probabilidade dos funcionários estarem mais dispostos e se empenhar pela organização, né? Sempre buscando o seu melhor e também há uma grande chance de que os funcionários desenvolvam iniciativa de autonomia e autorresponsabilidade ao desenvolver suas tarefas. Possibilidade de fomentar, ou seja, criar um clima de trabalho capaz de estimular o crescimento pessoal dos funcionários. Quer dizer, de forma a que se sintam dignos e contribuintes da sociedade. Contribuição decisiva para que a organização atue como um agente de transformação genuinamente social.
Nossa, que bom! Quantos benefícios que a implantação da gestão da diversidade traz para uma empresa. E é muito importante que essas empresas atuem como um agente de mudança social, porque é justamente isso que a sociedade vem buscando, né? Uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Bom, está chegando quase ao fim do podcast, mas eu não posso encerrá-lo sem antes pedir às senhoras que deem dicas de como um gestor, essas pessoas que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo, podem implantar a gestão da diversidade nas empresas de uma forma correta. Vamos às valiosas dicas, né? As dicas de ouro, já que a gente está aqui, né, abordando esse tema tão interessante, tão atual no mercado de trabalho. Temos que deixar umas dicas aí para o pessoal implementar. As pessoas ouvintes aqui do podcast, né, precisam agora pegar um caderninho e uma caneta, porque não pode deixar passar não, né? É algo que é tão atual, assim, tanto na nossa vida quanto na organização, a questão dessa gestão de diversidade, né? Então é preciso estar atento. Então a primeira dica que eu tenho aqui para falar para vocês é analisar a cultura organizacional da empresa. Você, colaborador ou gestor, né, já identificou se a cultura da sua empresa promove inclusão? Se não promove, o que pode ser feito para que isso seja mudado? É preciso refletir sobre as ações comuns que podem dividir força de trabalho e fazer com que determinados grupos se sintam indesejáveis ou deslocados do ambiente de trabalho. Uma boa dica é realizar pesquisas de clima organizacional para que você consiga avaliar como os colaboradores se sentem sobre a cultura da empresa, além de descobrir problemas e questões que possam provocar conflitos e até mesmo saída de bons colaboradores. Então, nada melhor do que de uma pesquisa, do que um brainstorming, do que, né, você estar ali sempre atento, analisando como está a sua equipe, para que seja pontuado, né, boas soluções para possíveis conflitos e não gerar esse clima pesado, né, no ambiente de trabalho. Outra dica é o repensamento das políticas da empresa. É importante incluir itens sobre a gestão da diversidade e as consequências da discriminação no ambiente de trabalho, além de um código de conduta. Deixe bem claro que esse tipo de atitude é crime e a empresa não tolera brincadeiras ou comportamentos preconceituosos. Além disso, a empresa precisa incentivar que práticas dessa natureza sejam denunciadas à liderança e a mesma deve tomar providências. Uma boa política empresarial também deve garantir igualdade nos direitos, na contratação, no pagamento de acordo com o setor e nas políticas de incentivo e desenvolvimento. Portanto, promoções devem ser baseadas no desempenho do colaborador e não em questões pessoais. E é bom lembrar, a cultura de trabalho também precisa ser alinhada nos níveis superiores da empresa, dos gestores aos diretores e à presidência. Sem isso, as chances de manter uma diversidade de forma geral diminuem e o índice de retenção de talentos também. Uma ótima dica é mensurar e refletir sobre a situação de sua empresa, o estado em que ela se encontra. E a sugestão aqui é você medir a diversidade e refletir de forma objetiva, se fazendo perguntas como: há uma boa representatividade de opiniões, culturas, gêneros? Quais ações são necessárias para aprimorar o time de colaboradores? Existe algum grupo que está sendo desfavorecido na equipe? E todas essas perguntas lhe ajudará a identificar a situação de sua empresa. Um exemplo prático é uma empresa que vem mudando suas estratégias, né, a favor da diversidade. E o nome dessa empresa é Multinacional PMG, que, conforme divulgado recentemente pelo site do Grupo Santander, a empresa criou um grupo chamado Canou no Brasil e tem como objetivo alinhar a demanda do plano estratégico com as mulheres que trabalham na organização.
E essas iniciativas promovem encontros, né, como workshops, monitoramento e programas de apoio à maternidade e a discussão de formas a favor do crescimento feminino dentro da empresa e também no mercado de trabalho. Nesse grupo, os funcionários homens são chamados para participar do planejamento, como também da execução de projetos para absorver o conteúdo e repassarem de maneira correta para o restante da equipe, como o objetivo de estimular a conscientização sobre o tema e o engajamento, né, dos colaboradores. Portanto, repense sobre as atividades de desempenhos pelos seus colaboradores e volte a se perguntar: eles têm as ferramentas certas de trabalho? Estão conseguindo trabalhar de forma produtiva? Existe algum impedimento para isso? Algum grupo está sendo desmotivado? E não deixe de observar essas chances de crescimentos iguais dentro da empresa, independentemente do gênero ou de qualquer outra diferença. Nesse sentido aí, concentra-se na retenção de talentos, colocando em prática as dicas anteriores. Repensando a rotina de trabalho da equipe, reorganizando a cultura organizacional e a política empresarial, construindo um recrutamento e uma comunicação interna alinhados a essa cultura e sempre promovendo a integração entre toda a equipe por meio de treinamentos e outras ferramentas. Isso garante a todos iguais chances de crescimento e amadurecimento profissional. Excelentes dicas. Ouçam só os gestores de plantão que estão pensando em aderir esse tipo de gestão nas suas empresas. Dicas excelentes deixadas aqui pelas profissionais. Então, tá pensando em implantar a gestão da diversidade na sua empresa? O que você deve fazer? Analisar a cultura da empresa, repensar as políticas, mensurar e refletir como tem tratado seus colaboradores. Você também deve ter cuidado na hora da contratação. A comunicação deve ser eficiente para que não haja lacunas. Você também deve trabalhar na retenção de talentos e você deve realmente colocar em prática a gestão da diversidade. Não uma coisa superficial, mas praticar mesmo, para que não haja absenteísmo e rotatividade. Muito obrigada, meninas, por terem aceitado o meu convite. Foi uma honra e poder e transmitir esse conhecimento para mim, que eu sou uma estudante de administração, e para todos que estão nos ouvindo. Excelentes dicas, tudo que vocês falaram aqui foi de extrema importância. Muito obrigada. Bom, eu também queria agradecer a senhorita Andrea pelo convite. Foi um prazer imenso estar com você, passar um pouco do meu conhecimento e também aprender, né? Porque a gente não apenas passa, mas também aprende com os outros. Muito obrigada, espero que o convite esteja expandido para mais outras vezes. Eu gostaria muito de agradecer pelo convite, né? E por todos que estão nos ouvindo nessa manhã. E dizer que estou muito feliz com tudo que eu compartilhei e aprendi nessa manhã. E deixo como reflexão a importância da implantação da diversidade nas organizações, né? E acredito que depois de tudo que vocês ouviram e aprenderam aqui, vocês irão ter um olhar diferente, né, em relação a todo esse tema. Eu também agradeço o convite de ter vindo aqui nesse programa compartilhar os conhecimentos que adquirimos ao longo do tempo e espero que vocês tenham absorvido da melhor forma também para agregar tanto nas empresas quanto na vida profissional de cada um de vocês, né? Então é isso, estou muito feliz pelo convite e estamos às ordens. Eu gostaria também de agradecer pelo convite e parabenizar pela ideia desse podcast para passar esse conhecimento não só para os alunos de administração, mas para todos os outros cursos e para as pessoas interessadas. E eu gostaria de dizer que a gestão da diversidade, ela é extremamente importante não somente para as organizações, mas também para a nossa vida pessoal. Muito obrigada pelo convite e até a próxima vez, eu espero. Está ficando por aqui o podcast Administração em Foco. E, para encerrar, eu vou passar uma música que fala sobre aceitar a diferença das pessoas, porque todos somos construídos da diferença. Então, me aceita como sou. As pessoas devem aceitar as pessoas como são. A música é Passarinho de Toda Cor. Espero que vocês gostem. Até a próxima e tchau, tchau. Dom, 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 dom.
Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou amarelo claro, sou meio errado pra lidar com amor. No mundo tem tantas cores, são tantos sabores. Me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou ciumento, quente, friorento, mudo de opinião. Você é a rosa certa, bonita, esperta, segura na minha mão. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou.